Bom dia, aula 2 sobre o Capistrano de Abreu. Eu vou tentar fazer 3 abordagens sobre o Capistrano. Uma primeira, retomando dimensões metodológicas do trabalho dele. A segunda, falando de maneira muito breve sobre o livro Capítulos de História Colonial. E a terceira, comentando um capítulo que vai ser o capítulo objeto de estudo de vocês, que vai cair na prova, que é o capítulo sobre os sertões do livro Capítulo de História Colonial. Como nós já falamos bastante sobre a vida do capistrano, sobre as sociabilidades, sobre as relações que ele estabeleceu, sobre a história dele como historiador, eu vou direto ao ponto que seria dimensões metodológicas do trabalho do Capistrano de Abreu, tá bom? Então, seria o ponto 1 da aula de hoje. Bom, o que eu posso iniciar falando é que o Capistrano de Abreu tem uma fase que, na falta de melhor expressão, eu vou chamar aqui de ranquiana, mas não no sentido de uma crítica negativa, no sentido de valorização mesmo do trabalho dele como pesquisador, como erudito, como organizador de textos, como tradutor e como alguém que elabora uma história que tem uma base documental muito sólida, ou seja, nesse sentido mesmo da história metódica, que ela busca uma verdade e essa verdade é verdade documental. Então, começando, eu vou chamar ele, em princípio, de ter um pé no ranking, nesse sentido de que é um historiador erudito, documental, que busca a verdade da história acontecida, certo? Então, o Capistrano de Abreu tem esse perfil, mas ele tem temas que eu poderia dizer que são temas privilegiados, e a partir desses temas ele vai acompanhando a performance e as mudanças que ocorrem no campo historiográfico, desde os anos 1870 até o final dos anos 1920, quando ele falece, já com a obra consolidada, com um nome respeitado, já ocupando, que seria o primeiro lugar no ranking historiográfico do Brasil à época. Se a gente pode dizer que o número 1 do século XIX é o Barnard, o número 1 das primeiras décadas do século XX é o Capistrano de Abreu, certo? Então, ele aborda temas que permitem que ele vá fazendo esse acompanhamento da mudança no campo científico na Europa, no campo historiográfico, e vai assim, permitindo que ele vá abordando temáticas que também foram abordadas pelo Barnard, mas em uma perspectiva muito mais científica, uma perspectiva muito mais ligada à ampliação dos conhecimentos científicos e à cientificação dos conhecimentos que marca esse período desde a segunda metade do século XIX. Então, ele trabalha, por exemplo, a relação entre cultura e natureza, um dos temas trabalhados, presentes em toda a obra do Capistrano de Abreu. Só que ele, ao contrário dos historiadores da maior parte do século XIX, e mesmo do início do século XX, e mesmo de outros pensadores de outras disciplinas, ele não subordina a cultura à natureza. Ele dialoga a partir desses dois elementos, mas ele não tem nenhum perfil determinista, no sentido de que a natureza se sobrepõe à cultura, ou que o homem é produto do meio, ou que o homem é determinado pelo meio. Então, ele não é determinista. Como ele é um historiador muito antenado com os desenvolvimentos da geografia, sobretudo da geografia alemã, ele faz uma escolha entre os modelos de geografia que eram os modelos dominantes. O modelo determinista, certo? Em que o meio prevalece sobre o homem, e o modelo possibilista. O modelo possibilista é aquele que vai conferir ao homem o poder de escolha, ou seja, o meio tem um peso, mas o homem tem opções de escolher como, digamos, se portar em relação
as possibilidades que o meio oferece de atuação humana. Então, ele é mais um possibilista, certo? Ele não é determinista. Para vocês terem uma concretude maior sobre isso que eu estou dizendo, vou dar o exemplo da Abdias Neves. Abdias Neves é um autor, historiador determinista. Como ele, na verdade, ele interpreta a sociedade acoplando essa interpretação ao que seria o peso, a prevalência do meio. Vou dar aqui um exemplo. Lá na Guerra do Fidié, que vocês conhecem, quando ele faz a psicologia piauiense, ele revela essa dimensão. Ele diz, o cearense é ousado, é atrevido, é migrante, é persistente, é trabalhador. Ele associa ao cearense muitas qualidades que são derivadas da relação dele com o meio. Porque qual é o meio cearense que ele define? Um meio seco, inóspito, de dificuldades de manter a sobrevivência material, de aridez. Ele vai dizer, a dificuldade de sobreviver nas terras cearenses define um homem cearense que vai trabalhar mais, ter mais coragem, mais ousadia, inclusive de sair do lugar e procurar outros espaços. Aí ele vai dizer que o Piauí não, o piauiense é preguiçoso, é acomodado, ele é muito mole, ele é sem iniciativa. Por quê? Porque a natureza aqui é generosa, é pródiga, tem muita água, muita fruta, muita caça. O piauiense basta abrir a boca que o maná cai do céu, entendeu? Aí já vem a castanha assada, o caju já é feito suco. Ou seja, ele vai dizer que o Piauí é muito generoso do ponto de vista do meio, e isso amolece os homens. Então, aqui é um exemplo de perspectivas deterministas, ou seja, o meio prevalece sobre o homem. O Capistrano de Abreu acha essa perspectiva. Ele é um possibilista, ele vai mostrar que o que dá a dinâmica da história não é o meio, é o homem e sua cultura, a maneira como ele vai se relacionando com o meio e vai criando as possibilidades e criando as diferenças em relação àquilo que o tempo permite que seja feito. Ele dá muitas possibilidades, e essas possibilidades, elas estão no campo da cultura. Então, ele é um possibilista. Bom, a marca do Capistrano como historiador é o que eu nomeio aqui de erudição documental. O que é erudição documental? É um procedimento do historiador em que a história dele se ancora firmemente na documentação. Então, sem documento não há história. E a história é tanto mais uma trama fechada, uma trama completa, uma trama complexa, uma trama, digamos assim, que se aproxima dos acontecimentos à medida em que o historiador tem mais e mais documentos. Então, o Capistrano, ele é um erudito pesquisador, não só das fontes impressas, como das fontes manuscritas, como ele é um atribuidor de autoria de trabalhos. Ele é um incansável pesquisador e coletador de documentos mais diversos. Se a gente pega a correspondência dele, vai ver que ele enlouquece procurando formas de provar as teses que ele está defendendo e digamos, estabelecer essa relação entre aquilo que é dito, que é a verdade do historiador, mas a verdade do historiador é sempre a verdade documental. Ou seja, ele prova as teses, ele não é um homem da retórica, ele é um homem da linguagem seca, dos substantivos, é um homem, digamos assim, que busca fazer uma escrita rigorosa que ele nomeia, que ele concebe como uma escrita científica. Porque dentro dessa erudição documental, um dos aspectos também interessantes para a gente confrontar com outros escritores da época é justamente o fato de que o
Capistrano, assim como Guarnaga, ele recusa a ficção como um aparato necessário ao historiador. Ele diz, não, ciência é ciência, ficção é ficção. Então ele não mistura nem do ponto de vista do gênero. O gênero dele é seco, é direto, é enxuto, é substantivo, é profundo, mas não é rocambolesco, não é gongórico, não é ficcional, não é adjetivado. Ele diz, não, isso é a literatura. E eu estou fazendo ciência. É a ciência da história que ele procura elaborar com base nessa relação que se estabelece entre as perguntas feitas pelo historiador e o assinal documental, que quanto maior, mais rico, mais a história, digamos assim, tem peso, tem relevo, tem valor para esse historiador, para esse modelo de historiador. Portanto, o Capistrano de Abreu tem uma metodologia muito rigorosa. E essa metodologia é a metodologia que se apoia na heurística e na hermenêutica, ou seja, aquele modelo de reflexão do historiador e de trabalhos do historiador que se pauta por dois grandes momentos metodológicos. O momento da heurística, que é o momento da heurística, é o momento da localização da documentação, não qualquer documentação, a documentação que é pertinente à resposta do problema colocado. Então, a heurística, ela compreende essas primeiras tarefas que são de perguntar a história, localizar as documentações, criticar essas documentações, eu diria, como o Michel dissertou, estabelecer os documentos necessários à prática do historiador no sentido de responder aquela pergunta que ele formula. E a hermenêutica, que é o campo, digamos, fino da história, o mais fino, que é o campo da interpretação. Mas essa interpretação, ela é uma interpretação que no Capistrano de Abreu já é muito sofisticada, porque ao mesmo tempo ele valoriza a documentação, ele tem um rigor da análise documental, ele tem todo o cuidado na fase heurística, mas a hermenêutica dele não é dele para o documento, é uma relação que estabelece entre ele, os outros historiadores, os conceitos e os documentos. Então já é uma história bastante conceitual, é uma história bastante dialógica, bastante antenada com o que é o conhecimento produzido pelos outros pensadores, não só historiadores, mas de diversas áreas de saber na época. Antropologia, sociologia, psicologia, geografia, ou seja, ele é um erudito pesquisador e uma hermeneuta de primeira linha, ou seja, aquilo que era o suprassumo da reflexão e da discussão, inclusive de natureza conceitual na época, o Capistrano consegue fazer. Ele está muito acima, está muito além do que é a prática historiadora dos seus contemporâneos. Não é por favor que ele é o número um, né? É pela distinção que tem o trabalho dele, pela maneira como ele já incorpora o pensamento científico e um pensamento, no caso dele, de natureza interdisciplinar, que é uma marca própria do Capistrano de Abreu nesse momento e nessas obras. Portanto, o que Capistrano procura é a verdade documental. A verdade dele não é a verdade de Deus, certo? Não é a verdade, digamos assim, que tem relação ainda com aquele modelo que prevalece até o século XVIII, do modelo de uma história teleológica de base religiosa. Então, Deus está fora aqui, inclusive porque ele é ateu, mas ele é um historiador secularizado. Então, aqui, quem é o protagonista, Gabriel não está aqui não. Quem é o protagonista, digamos assim, da transformação do mundo não é Deus, são os homens nas suas interações, nas suas disputas, na sua relação com os outros homens, na sua relação com o ambiente, certo? São essas forças da história que são forças comandadas pelo homem que fazem a mudança da história. Então, a história que ela busca a verdade documental, mas ela é uma história já profundamente secularizada. História do século, não é da regra, do régulo, não é a história
sagrada. Os temas do Capuchinho de Abreu são muito variados, mas eu poderia, assim, até de uma maneira um tanto ligeira, dizer que ele é um historiador que se volta muito para o que seria a própria produção documental e o estágio da historiografia nessa época. Se a gente pegar a coleção Ensaios e Estudos, que eu vou querer que alguém ache cópia das capas e jogue no grupo, que é a coleção Ensaios e Estudos. É um conjunto de 4 livros que foram resultado do trabalho do José Honório Rodrigues na coleta de materiais esparsos publicados pelo Capuchinho de Abreu. Ele fez 4 volumes. Eu já possuía esses volumes, mas eu doei naquela época que eu voltei da USP, toda passada digamos assim, na ideologia uspiana, e descartei 700 livros clássicos que eu possuía. Certo? Então, essa coleção é uma coleção feita nos anos 70, resultado de um trabalho de coleta, de organização, feito pelo José Honório Rodrigues, que era professor da Federal do Rio de Janeiro e que é o inventor da historiografia no Brasil, desde os anos 50. É o maior historiógrafo da época e ele fez esse trabalho de erudição em relação ao Capuchinho de Abreu. Ele fez com o Capuchinho de Abreu o que o Capuchinho fez com o Varnhagen, certo? Ele fez uma espécie de curadoria da obra e colocando no espaço público essa obra que estava já no silêncio, que estava dispersa em diferentes suportes. Então, os temas dele são os temas ligados à descoberta documental, à crítica dos documentos, à crítica historiográfica, mas dentro do que seria um perfil de história intelectual. Ele é um historiador intelectual que a gente poderia agora nomear com essa etiqueta, embora na época dele não tivesse essa etiqueta, mas a gente pode etiquetá-lo agora como historiador da história intelectual, porque ele estuda os autores, estuda os historiadores, os cronistas, etc, etc. Mas ele é, sobretudo, um historiador do Brasil. O Brasil entendido como um todo. Ele não é um historiador especialista, nem é historiador das migalhas, dos fragmentos. Ele é um historiador daquela noção de Brasil que vem do século XIX como um todo coeso, um país, uma nação, um território que se articula do ponto de vista político, social, geográfico, econômico, simbólico. Ou seja, ele estuda o Brasil como uma totalidade. E dentro desse Brasil, o olhar dele se volta para o que seria, principalmente, a história econômica e social do cotidiano. Porque o grande centro da história do Capuchinho de Abreu não é o Estado brasileiro, a formação do Estado brasileiro, como o IHGB se dedicou, e como se tornou, digamos, o eixo principal da história do Brasil, do Estado brasileiro, na continuidade do Estado português, nem é o estudo da nação brasileira, naquele sentido político do século XIX de construção das nacionalidades, como foi o caso do interesse do Varnhagen, construir a nacionalidade. Não é isso. No tempo dele, essa questão já estava resolvida, a nação já existia, o Estado já existia, nação hiper desunida, mas existia, Estado super problemático, mas existia, então não era mais questão temática para o Capuchinho de Abreu. Ele se interessou por outro foco da história do Brasil, que era um foco, de uma certa maneira, ainda negligenciado, e que não era pauta da história naqueles séculos mais recuados, que foi a história do povo. Então, ele não é Estado, nem é nação, ele é povo, certo? O eixo da obra dele é o povo. Ele estuda a história econômica e social da vida cotidiana dos povos brasileiros, porque o Capuchinho de Abreu não é um homem do singular, ele é um homem do plural. Então, ele não é região, são regiões, não é povos, são povos. Tudo ele vê assim, com a complexidade, com a divisão, com a peculiaridade, com a marca própria de cada espaço. Porque uma tese geral do Capuchinho de Abreu
é que até, por exemplo, no início do século XIX não havia uma coesão. Se havia uma unidade territorial mantida por Portugal e depois mantida a ferro e fogo pelo Brasil independente, não havia uma coesão social, não havia articulação entre as regiões. Então, ele concebe as regiões como quase enclaves próprios dentro do território. Ele não estuda a liga, que foi, por exemplo, o grande interesse do Barnard, estudar a liga. E o Capistrano, ele vai na contramão, ele vai mostrar as especificidades, as dificuldades, toda a luta que houve desde a colônia para criar algum elo, fosse do ponto de vista do território, pela navegação e pelas estradas, seja do ponto de vista da cultura. Mas ele vai terminar, inclusive, esse livro dele, que é a História Colonial, de uma maneira muito problemática, muito paradoxal, porque ele vai mostrar 3 séculos de história para mostrar que a história ainda não estava articulada no fim do 18, começo do 19, quando ele fecha o recorte do livro. Bom, ele se volta muito para o estudo dos indígenas. No tempo dele não é indígena não, é índio mesmo, estudo dos índios, certo? E nós vamos ver que a abordagem que ele faz em relação aos indígenas é uma abordagem também diferente do Varnhagen. Enquanto o Varnhagen se volta para as culturas, que ele não nomeia como cultura, para as barbáries, para as barbáries indígenas, o Capistrano de Abreu vai se voltar sobretudo para as dimensões da linguística, ou seja, ele vai ser um dos maiores tradutores da fala indígena para a forma gráfica. Porque, gente, quando a gente fala linguística indígena, falas indígenas, línguas indígenas, é preciso ter muito claro a noção de que os índios falavam, mas não tinha escrita, não havia caracteres, não havia nenhuma forma gráfica para expressar a fala indígena. E o Capistrano de Abreu vai ser um dos autores mais cuidadosos em pegar aquelas falas e transformar em grafia, ou seja, ele dá continuidade a um trabalho de profunda erudição que foi feito pelos jesuítas e por outras companhias religiosas de transformar a oralidade em escrita, certo? Que a oralidade seria a marca da barbárie e a escrita a marca da civilização. Então, o processo civilizador também ele é assumido pelo Capistrano de Abreu quando ele se envolve com a linguística indígena. Ele vai ser o maior conhecedor da época das línguas indígenas no Brasil, porque também a linguística é uma disciplina que está em grande efervescência na época e está se tornando quase um paradigma no século XX, ao ponto de chegar no final do século XX e no começo do século XXI, vocês estarem todos enredados na linguagem. E toda a discussão ser aquela entre a dimensão linguística, a dimensão ontológica da existência humana, toda essa coisa aí que eu nem gosto muito. Não é bem a minha. Porque eu ainda tenho muito apreço pelos acontecimentos. Mesmo quando eles não geram falas. Se eu te der um tapa, aconteceu, embora eu tenha te dado um tapa calado, né? Então eu ainda estou muito na crença de que os acontecimentos existem e que os acontecimentos são história. Jogar uma bomba sem dizer nada faz mais efeito do que um discurso, do meu ponto de vista. Então, é simbólico até. É simbólico até. Pois é. Então, ele é um estudioso dos indígenas, mas não no mesmo modelo do Varnhagen. O Varnhagen estuda, como eu falei para vocês, os comportamentos, os costumes, as características, as formas de vida indígena, porque ele quer conferir uma dimensão de barbárie a essas vidas primitivas para realçar a dimensão civilizacional da cultura europeia, da inserção dos europeus aqui. E o Capistrano de Abreu está muito interessado nisso, ele está interessado em recuperar a cultura indígena a partir da cristalização, da objetivação das falas, e ele está interessado em mostrar uma coisa que hoje a gente chama de hibridismo cultural. O que é esse hibridismo?
é justamente a mistura dessas culturas e a maneira como, na formação do povo brasileiro, as heranças indígenas na linguagem, nas práticas, nas crenças, na agricultura, na religião, elas estão presentes no caboclo, né, no sertanejo, estão presentes no brasileiro, que ele acha que o brasileiro mesmo é o sertanejo. O que é o sertanejo para o Capuchinho de Abreu? Essa mistura, que é muito própria, por exemplo, dos sertões nordestinos, em que todo mundo tem um pé na senzala, um pé na selva e um pé na Europa. E que isso dá, do ponto de vista da genética, um tipo superior para o Capuchinho de Abreu. Acho que o nosso caboclo é o homem mais forte, o mais belo, o mais bem adaptado à terra, o que mais pegou tudo que tem de bom nas três raças. E, sobretudo, ele não é muito preocupado com a questão da raça, é com a questão da cultura. É como é que nós somos seres culturais, que dentro de nós existe uma mistura que ele valoriza da cultura branca, da cultura indígena e da cultura africana. Fala, querida. O senhor estou participando de estudos sobre as permanências da cultura indígena nessa cultura brasileira. As permanências misturadas, né? Nunca separadas, porque ele é um historiador do hibridismo cultural, embora também não existisse essa etiqueta. Mas quando a gente vai ler agora, a gente não, isso aqui é hibridismo cultural, isso aqui é história intelectual, assim como a gente nomeia hoje. O que ele vai realçar é que é porque o Capuchinho tem como se fosse um pensamento caboclo no sentido de coisa híbrida mesmo, de ter um pensamento caboclo. E o que ele entende é o que nós brasileiros comuns somos, que ele não se interessa pelos altos, não, ele se interessa principalmente pelas pessoas comuns na sua vida cotidiana, pelos brownianos, como diria o Sertor, pelas pessoas da sua vida comum. O que ele vai, digamos assim, realçar é que, em que pese o brasileiro, especialmente o urbano e o intelectual, achar que a gente é europeu, a gente só tem um vernizinho europeu, ou seja, é só uma maquiagem europeia, a gente é mesmo uma mistura inegável das raças e das culturas. Fala, Zé Luiz. Só no fato de estudar para recuperar a cultura indígena. Sim. Não é para recuperar, é para mostrar que nós não somos nem indígenas puros, nem negros, nem muito menos brancos. Nós somos o resultado de uma miscigenação que aconteceu ao longo de séculos e que para ele deu um produto muito bom, que foi o sertanejo. Ele achou o tipo perfeito do Brasil, o sertanejo. Do Ceará, do Maranhão, do Piauí, do Pernambuco, da Bahia, que é essa mistura, que deu, digamos, racialmente um tipo eugênico, certo? Como diziam na época, um tipo perfeito, que culturalmente nós conseguimos misturar tudo isso. A gente fez um caldeamento de culturas e temos uma cultura própria. Ele quer mostrar a cultura própria do brasileiro, que não é nem europeia, nem indígena e nem africana. Ele não quer, como hoje os movimentos sociais querem, transformar a pessoa em índio, não. Entendeu? Não é isso, não. Ele quer mostrar que houve uma amálgama, houve a mistura, houve a combinação, houve um hibridismo ao longo dos séculos. Fale, Caio. Nesse sentido, o Capuchinho de Abreu, mesmo antes do Paulo Freire, ele é o primeiro a pensar o processo de miscigenação não como algo degenerativo, mas como algo que fundamenta a nossa sociedade, algo como ele rompe nesse sentido com o pensamento oliveriano. Ele está na contramão de muitos pensadores, mas ele se aproxima de outros. Por exemplo, ele está próximo e distante do Paulo Prado. Paulo Prado também, digamos assim, o interesse dele é estudar o hibridismo. Só que as conclusões do Paulo Prado, embora o procedimento seja próximo, as conclusões do Paulo Prado vão na contramão das conclusões do Capuchinho de Abreu. O Capuchinho de Abreu era muito otimista em relação ao sertanejo. Ele achava assim o máximo esse resultado, ele valorizava demais esse resultado das três raças e das três culturas, a formar um brasileiro que tinha uma identidade brasileira,
que não era a identidade negra, nem a indígena, nem a branca, como se postulava no século XIX, com exceção da negra, né? Se postulava a identidade indígena, como a brasileira, ou a branca, a portuguesa, como a brasileira, não é nada disso, é uma mistura muito mais complicada. E o Paulo Prado estuda as mesmas coisas no Retrato do Brasil. Talvez valesse a pena até vocês darem uma olhadinha, um resumo, pedir um resumo do Retrato do Brasil, do Paulo Prado. Mas o Paulo Prado, digamos, ao tempo em que ele mostra essa hibridização, ele mostra no sentido distanciado do Capistrano, porque ele vai mostrar que não deu certo, porque nós pegamos, foi o que teria, digamos assim, de pior, a tristeza indígena, a preguiça indígena, a sensualidade negra, que ele ao contrário do Gilberto Freire, ele acha que os negros são extremamente sensuais, ou seja, os hormônios negros são hormônios muito poderosos, ou seja, o impulso sexual na raça negra é muito forte, do ponto de vista que foi um preconceito que ainda hoje existe, gente. Ainda hoje existe. Assim, é sempre, por exemplo, a mulata é a mulher mais famosa do mundo. Então, há um mito em relação à raça negra de sensualidade, que vai ser desconstruído na obra do Gilberto Freire. Gilberto Freire vai dizer, não, os negros não são sensuais, eles, para despertar a sexualidade, eles usam artifício da dança. Ele vai dizendo que toda essa movimentação generosa do corpo nas danças, nos rituais africanos, é um modo de acionar a sexualidade que não é naturalmente exacerbada ou naturalmente, digamos assim. Ele diz, não, o fogoso é o branco é que não podia ver mulher, entendeu? Que estava em riba. Ele diz isso, não. Inclusive ele vai dizer, o branco é tão fogoso que praticamente os conúbios são o homem branco com as mulheres de outras raças. Aí, mas eu vou sair desse embate sexual deles aí e voltar aqui para o Paulo Prado e o Capistrano de Abreu. Vou voltar para o Capistrano de Abreu. O Paulo Prado, ele considerava que essa mistura de brancos, negros e índios teria dado um efeito muito deletério na cultura brasileira. Para ele era uma cultura de preguiçosos, de pessoas melancólicas, de pessoas tristes, de pessoas doentes, e que isso se devia, em grande parte, à indolência, mas também à sexualidade, sendo a sexualidade um pilar da cultura brasileira. Ele dizia que não era bom. Então, ele é muito triste em relação a que seria o resultado dessas misturas. Enquanto o Capistrano de Abreu é bastante otimista, diz, não, deu tudo certo. Até porque ele não chama o brasileiro de preguiçoso em nada. E aí você sabe que aí, final do 19 até começo dos anos 30, antes de vir os chamados intérpretes do Brasil, com seus giros na interpretação do Brasil, a grande temática da década de 1890 até a final da década de 20 é a temática que a gente chama hoje raciológica. E cada um puxando para um lado. Ou seja, a temática raciológica nessas décadas, ela daria uma tese de doutorado estupenda, e já tem várias, é claro, né? Porque tem assim, uma infinidade de autores, inclusive autores médicos, que se voltam para essa discussão. Agora, o Capistrano de Abreu está bem distante dessa, ele não tem nenhum interesse. Primeiro, a raça não é uma coisa para ele importante. Porque eu acredito que o Capistrano de Abreu já tivesse superado aquela ideia do século XIX de que existem raças, que é uma ideia hoje que não se sustenta, que tem raça definida, que biologicamente, digamos, definida, perfeita, diferenciada. Hoje é uma coisa que não se acredita mais. Mas se acreditava. Inclusive se acreditava e atribuía às raças características sociais, humanas, etc. E o Capistrano de Abreu não está nessa vibe. Ele não está aí compartilhando aquelas discussões que estão em torno do Nina Rodrigues. Ele não compartilha a Oliveira Viana, ele não compartilha, digamos assim, as teses defendidas por esses autores, que foram autores que trabalham mais a dimensão raciológica
e que viram o Brasil a partir do século XX ainda muito nas dimensões do XIX. Então, o Capistrano tinha dado um salto paradigmático, digamos assim. Ao mesmo tempo, ele é a continuidade do XIX, porque ele é do XIX, mas do ponto de vista científico, historiográfico, epistemológico, ele já tinha dado um salto que faz com que ele se diferencie profundamente dos outros historiadores. Ele é um historiador, digamos assim, científico mesmo, né? Para o padrão de ciência da época, da ciência como ela existia à época. Então, continuando os temas do Capistrano de Abreu, que o tópico era temas do Capistrano de Abreu. Os indígenas, o ouro, ele é um dos primeiros historiadores a entrar no sertão da mineração e estudar o ciclo da mineração. Que é aqui lembrando que o Barnard é um homem do litoral, era um homem da costa. Então, o Barnard se voltou mais para a ocupação portuguesa, para as metrópoles, formação das cidades, para a dimensão política administrativa, para as invasões estrangeiras, para a cana-de-açúcar, para o pau-brasil, ou seja, ele ficou mais no que seria a história da costa brasileira, do litoral brasileiro. Ele enfatizou, sobretudo, aqueles espaços em que a presença portuguesa era evidente, em que havia civilização, como ele concebia civilização, como uma imitação do padrão de vida europeu e do modo de vida europeu. Ele se voltou para isso. E o Capistrano de Abreu, como eu gosto de sempre criar essa metáfora, ele inverteu a posição assumida pelo Barnard. O Barnard via o Brasil chegando no navio da Europa para cá. E o Capistrano de Abreu, ele viu o Brasil caminhando na direção do oeste. Então, é como se ele fosse um caminhante. Ele vai andando sempre no rumo do oeste. Ele vira as costas para a Europa, vira as costas para o litoral, vira as costas para aquele verniz civilizacional das cidades. Ele vai mostrar, não, nós somos outros. Nós somos os sertanejos. E sertão, na época do Capistrano de Abreu, do ponto de vista conceitual, não significa sertão nordestino, árido, seco, migrante, miséria, pobreza, com miséria, essas coisas não. Não tem nada a ver com aquilo que foi a nomeação e a configuração que o Nordeste ganhou a partir das secas, não, nada disso. O sertão é aquilo que não é o litoral, aquilo que é adentrando pelo desconhecido. O sertão é sempre um lugar inóspito, desconhecido, a ser desbravado, certo? A ser conquistado, a ser reconhecido como um espaço diferente. Então, o sertão mineiro, o sertão paulista, o sertão goiano, né? O sertão baiano, o sertão pernambucano, o sertão amazônico. Ou seja, mesmo a Amazônia, que hoje a gente... Bom, como seria sertão? Se pensar sertão como conceito agora, mas não é. Sertão é lugar distante, desconhecido e nosso, está ainda em processo de conquista, certo? Então, ao contrário do Barnard, o Capistrano se volta para os sertões. O grande tema dele vai ser o tema dos sertões. Inclusive os sertões do ouro, que eram os sertões inóspitos, que vieram a ser conquistados, reconhecidos, explorados com a descoberta do ouro no final do século XVII, né? Costumes. O Capistrano é o historiador dos costumes. E aqui costumes brancos, costumes negros, costumes indígenas, costumes sertanejos, costumes mineiros, costumes paulistas, costumes cearenses. Ele vai fazer uma espécie de abordagem que a gente poderia até ler o Capistrano de Abreu usando o Sertor, Richard de Sertor. Daria uma boa leitura, Sertor lê Capistrano, certo? Sertor interpreta Capistrano, porque ele vai para o detalhe dos costumes. Vou dar aqui um exemplo interessante, como ele mistura as coisas. Ele vai mostrar o que é, por exemplo, uma roça. Vocês são do interior, alguns sabem, né? Como faz a roça. Derruba a mata, destoca, queima. Esse processo que é um processo indígena.
Os europeus não faziam isso. Isso é um procedimento indígena que foi incorporado à cultura geral brasileira. Ele vai dizer, a agricultura sertaneja, a agricultura brasileira, é a agricultura que ela é resultado dessas práticas indígenas que foram incorporadas aqui. Até porque não tinha arado e o arado não se adaptava à geografia brasileira, ao solo brasileiro, às pedras, às matas e tal. O arado não conseguia dar conta. Mas ele vai dizer assim, quando acabam roças, gente, que colhe os legumes, como é que a gente dá o nome do lugar onde teve a roça? Vamos ver se vocês são do mato, mesmo agora. Capoeira. Nunca ouviram falar? Ali é capoeira. Hã? Pois a capoeira é um lugar onde teve uma roça o ano passado, o ano atrasado, que ficou assim, aquele coisa feia, estocada, sem nada plantado, só ali os gestos. Ele vai mostrar, por exemplo, a origem da palavra capoeira. Caapiera, entendeu? Porque ele vai sempre pegar as palavras que a gente usa agora para mostrar como essas palavras são palavras indígenas, que foram incorporadas, porque não existia capoeira na Europa, mas a capoeira aqui foi nomeada com palavras indígenas, que ele vai sempre seccionar e dizer caap, digamos assim, lugar, mata, ou roça, que foi. Então, foi uma roça. Ele vai mostrar, inclusive, a linguagem indígena sempre mostrando o tempo dentro da própria palavra. Capoeira foi uma roça que foi. Certo? Aí ele vai mostrar várias. Um lugar que teve uma casa. Tapera. Tap, casa, foi. Uma casa que foi. É muito interessante, porque ele mostra não só. Aí é que eu vou mostrar que ele se hibridiza também, na linguística e na história. Ele vai mostrar sempre que as palavras, elas são palavras que elas têm o passado e o presente ali nelas. E palavras que eram só som dos índios. E que os portugueses transformaram em escrita. É muito interessante, mas ele vai mostrando como pilava o milho para fazer o cuscuz, como fazia a farinha, o que se comia, como se comia, quais eram os costumes, as festas, os casamentos, as missas, os rituais, porque ele é um historiador dos costumes, que ele vai desde o costume menor, de estocar a mata para fazer a roça, até o costume mais sofisticado de como eram os casamentos, quais eram os rituais, o batismo, as festas que se comiam, o que era uma desobriga, como as famílias se organizavam para receber um pare, como é que elas sobreviviam em dificuldades, como elas aproveitavam as frutas da natureza, como elas criavam comidas parecidas com as portuguesas, com os produtos locais. Porque o capixano, assim como o Gilberto Freire, era muito interessado em comida. Eu até entendo, ele morava numa pensão. Ele, quando ele ia para a casa dos amigos, que era chamado para almoçar, ele se deliciava, ele aproveitava. O Gabriel não está aqui, vou dizer, ele fazia que nem seminarista, botava a morrer de comer. Uma pessoa que disse que não é mais assim, não, porque já mudou. Mas o Gabriel não está aqui, eu vou dizer, né? Então, ele era muito interessado nas formas alimentares, que a história dos alimentos, ela está super na moda, não sei se vocês sabem. Em várias áreas, não é só na história, não. E esses historiadores, eles eram muito cuidadosos com a descrição, não só da mesa posta, mas tudo que era feito até a mesa ficar posta. Assim, como eram os alimentos, qual era a origem, como é que eram processados, quem fazia, como misturava, como substituía, digamos assim, óleo de oliva por azeite de coco, como ia fazendo para adaptar ao modo, digamos assim, português, aquilo que era o produto que existia na terra. Como o beiju foi substituindo o pão de massa de trigo, como o cuscuz virou a comida mais importante porque não tinha trigo, porque trigo era coisa de europeu e de rico, que era caríssimo.
pai, é muito interessante a história da alimentação feita por ele também, assim como a feita pelo Gilberto Freire. Então, ele é um historiador dos costumes, ele é principalmente um historiador dos sertões. E aí os sertões no sentido bem abrangente, de todo o Brasil que não é o litoral. Ele não é muito interessado no litoral, que já foi estudado pelo Barnabé, e era estudado por quase todo mundo, e ele não era muito interessado, mas ele vai estudar os sertões paulistas. Ele é um grande estudioso das bandeiras, tanto que o Afonso Toné, quando escreveu a História Geral das Bandeiras Paulistas, em 15 volumes, foi uma sugestão do Capistrano. O Capistrano começou a estudar as bandeiras, das incursões dos paulistas na direção das tribos indígenas, da dizimação das tribos. E ele é muito interessante, porque naquela época que ele estava escrevendo, final do XIX, começo do século XX, ele já tem uma visão antropológica interessante, que traz uma característica que a antropologia trouxe para a sociedade moderna, que é o respeito ao outro, que é aquele valor de, tipo, se condoer pelo outro, de ter empatia e tudo. E o Capistrano de Abreu não economiza em criticar a história paulista dizimadora das populações originais. Ele também daria um artigo bom, quem tivesse, olha aí, Ana, quem tivesse interessado em ver a leitura dele em relação ao bandeirismo, porque ele já é um crítico da dizimação das populações originais, e ele só chamava assim de perversos, de bandidos, assim, as nomeações dele não são boas, porque ele não é muito de nomear, mas quando ele vai para a história de São Paulo, ele se condói muito com o massacre que houve em todas as populações, e ele realça muito a escravização indígena. Embora, do ponto de vista legal, Portugal muito cedo tenha instituído que era proibido escravizar os índios, essa legislação portuguesa sempre foi letra morta. Os indígenas foram escravizados no limite, até o momento em que eles não existiam mais e que era possível assim, dispensá-los por conta do enriquecimento que proporcionava a compra de escravos vindos da África. Mas a exploração indígena é um tema muito interessante, e a dizimação indígena feita pelas bandeiras, pelas entradas, principalmente as bandeiras, é um tema dele. Um tema, inclusive, que se articula com talvez o maior tema do Capistrano de Abreu, que seja o tema dos caminhos. Ele é um estudioso dos caminhos. A grande preocupação dele, inclusive, porque ele tem essa veia geográfica, era mostrar como, desde o momento que Portugal se assenhoreou desse território, ele vai se esforçando maximamente para abrir estradas, abrir caminhos, para criar formas de ligação entre os espaços do litoral, do interior e dentro do interior. Ele tem uma sensibilidade, um conhecimento enorme de geografia. Isso permite que ele faça uma espécie de cartografia das veias do Brasil, que é chamar de as veias do Brasil, os caminhos por terra e os caminhos por água. Ele é um grande conhecedor, um grande estudioso dos rios. Quando a gente foi estudar o Sérgio Buarque de Holanda, assim, eu não estou em São Paulo, digo isso com muita tranquilidade. O Sérgio Buarque de Holanda, tanto no Monções como no Caminhos e Fronteiras, ele, na verdade, ele pega um aspecto já abordado pelo Capistrano de Abreu, estudando os sertões do sul, e vai ampliar esse estudo na direção de Goiás, de Mato Grosso, do oeste de São Paulo, do Paraná, até parte do Paraguai. Os estudos do Sérgio Buarque de Holanda, eles são como se fossem continuidade dos estudos já efetivados pelo Capistrano de Abreu, nos seus textos, nos seus livros. Então, é interessante. E eu quero sempre que vocês aprendam a fazer as conexões e as articulações. Não tem coisa mais chata, mais triste, mais inútil do que você estudar um pensador isoladamente. Ele não existe como átomo. Eu acho que nem o átomo acho que é isolado de nada. Tem nada que não seja conectado, que não seja articulado, que não seja resultado
de interações de diferentes naturezas. Então, sempre lembrar que a gente, para entender o capistrano, tem que entender o Varnhagen. Para entender o capistrano, tem que entender os contemporâneos do capistrano, com quem ele dialoga, com quem ele debate, com quem ele concorda e, sobretudo, discorda. E para entender os que vêm adiante, a gente tem que entender os que vieram atrás. Porque é da natureza do conhecimento científico, do conhecimento historiográfico, a continuidade, a liga. Ninguém inventa a roda. Quem achar que inventou a roda, a gente tem que levar para um hospício. Porque a roda está inventada há muito tempo. Né? É ou não é? Não tem como. Assim, você vai dialogando de maneira discordante ou não com aquilo que existe, mas ninguém sai do nada. Tudo tem uma articulação, um começo, e tudo é a partir de algo que já existe. Hã? É uma perspectiva muito Foucaultiana. Na verdade, é da natureza do próprio conhecimento. O conhecimento é todo um resultado de acumulações e resultado de, digamos, de recusas. O conhecimento ele vai crescendo, mas ao mesmo tempo que ele vai crescendo, ele vai descartando aquilo que não é mais tido como válido. É um processo que é de validação do novo e de invalidação de parte do velho, mas nunca na totalidade. Não tem a ruptura epistemológica. Há, no máximo, um diálogo epistemológico, mas ruptura não existe. Não existe na vida humana, nem na história, nem na ciência, nem nada, nem na vida pessoal. Sempre é uma acumulação de saber, de experiência, de resultados. Só que essa acumulação ela não é infinita e guardando tudo. Tem descarte o tempo todo. A gente vai botando coisa e descartando outras coisas. Certo? Bom, então, o sertão do Capistrano de Abreu é um sertão que ele aborda sertões do sul, sertões das minas, sertões, digamos, da pecuária, e sertões do norte, que são os sertões que vão do Maranhão até o Amazonas. Esses sertões amazônicos também, ele trabalhou bastante, embora ele tenha ficado conhecido principalmente como estudioso do sertão nordestino. Essa é a marca dele como historiador no Brasil, mas na verdade ele é um estudioso em todos os sertões. Bom, ainda sobre o método do Capistrano de Abreu, eu queria comentar algumas coisinhas que eu não comentei na primeira parte. O primeiro, assim, o procedimento metodológico, botem assim, mais sobre a metodologia do Capistrano de Abreu, aí onde vocês estão anotando. O procedimento metodológico do Capistrano de Abreu, a gente poderia, assim, resumir da seguinte forma. Ele elege os fatos, claro, todo com base documental, ele constrói a trama, ele apresenta as provas e realça as lacunas. Ou seja, ele faz a trama, apresenta as provas, enreda, mas ele não diz, aqui é tudo, aqui está pronto, aqui está fechado, definitivo, vamos empacotar e botar no correio, não é? Ele diz, não, aqui tem muitas lacunas. Por que lacunas? Por que tem lacunas? Porque ele acredita que se ele tivesse outro documento, se ele tivesse achado, se o documento tivesse chegado, ele teria mais coisas para dizer. Ou seja, não tem fim a história dele. Porque não tem fim também a coleta documental. E nem tem fim a interpretação documental. Que aí vocês já fizeram Piauí 1 e 2, né? Lembra do Odilon Nunes? O Odilon Nunes tem a mesma perspectiva metodológica do Capistrano de Abreu. Ele está sempre se queixando que não tem coisa tal, que não pode fechar o assunto por isso, que tem essa lacuna, que ele espera que aquilo ali seja preenchido por outro historiador no futuro, não sei o quê. Então, é uma trama que, para eles, embora eles quisessem fazer o tijolo do passado, eles só podem fazer um tijolo furado. Vocês conhecem um tijolo do passado que é todo
maciço, e o tijolo de hoje, que é todo furado. Ele diz, no máximo, como diria um historiador suíço, que eu não estou me lembrando o nome dele, eles fazem um queijo suíço. O que é um queijo suíço? É todo cheio de buraquinho, né? Sim. Exato. Ele elege os fatos a partir dos documentos, constrói a trama, certo? Constrói o enredo, apresenta as provas, mas mostra também as lacunas. Aí eu estou dizendo para ele, a vontade dele era fazer um queijo coalho, tipo esses que a gente compra, mas ele só consegue fazer um queijo suíço, que é todo cheio de buraquinho, certo? E a mesma coisa do Odilon Nunes, a metodologia do Odilon Nunes também é essa. Fato, a trama, a prova e as lacunas, certo? Ou seja, a verdade documental, ela é sempre mais precária do que a verdade verdadeira, porque eles têm uma ambição de uma verdade fechada, uma verdade completa, uma verdade integral, que na verdade é só um horizonte, é só um sonho, né? Eles conseguem a verdade documental, ou seja, aquilo que o documento consegue provar como 100% verdadeiro. Do ponto de vista da narrativa do Capistrano de Abreu, ele constrói uma narrativa, mas essa narrativa dele ela é mais enfática nas conclusões. Ou seja, ele aciona toda a documentação, ele argumenta, certo? Ele constrói a narrativa, mas ele é mais rigoroso para chegar às conclusões. Então, ele é muito historiador conclusivo, ele não deixa a coisa se amarrar. Não, minhas considerações finais são essas. Ele amarra isso aquilo que seria o problema que ele elege para resolver. Então, ele é um historiador bem enfático do ponto de vista das conclusões. Sem lacunas. Hã? Sem lacunas. A conclusão dele, do ponto de vista do que ele conseguiu, é sem lacunas, certo? Porque é o que ele conseguiu ali. Ele diz, não, concluí isso. Só pude concluir isso. E mais nada, certo? A conclusão em si ela é fechada. Toda a história do Capistrano de Abreu ela é história crítica, especialmente crítica em relação aos seus contemporâneos, e crítica em relação ao Barnard, e crítica em relação à historiografia do IHGB. Ele é um crítico, historiador crítico. Ou seja, ele se posiciona do ponto de vista de colocar sob suspeição que já está feito. Eu não vou aqui chegar abençoando, eu vou chegar para problematizar, para indicar, para ver assim, o que tem de problemática aí no meu texto, eu deixei contigo. Então ele é. E ele era pessoalmente muito debochado, muito irreverente, muito crítico e dizem muito fofoqueiro. Porque a língua do Capistrano era ele encaixando a língua do outro. E a correspondência dele mostra um pouco isso. Ele era ferino, assim, tipo, assim, que não perdoa nada. Talvez ele fosse, em alguns momentos, até desagradável, porque a pessoa também não pode chegar, pelo menos hoje, né? Naquela época acho que podia, não pode chegar só problematizando, né? Então ele é um crítico, ele é um revisionista. Revisionista no sentido positivo, gente, porque hoje em dia revisionista pegou uma conotação negativa, mas não é isso. Revisionista mesmo no sentido clássico da palavra, de fazer revisão dos conhecimentos anteriores, à luz de outras teorias, à luz de outros documentos, certo? Hoje em dia, se a pessoa chamar outro de revisionista, vem um tapa na cara, é um xingamento, mas não é nada disso. É revisão desse sentido mesmo, profundo do significado mesmo da palavra, que é pôr sob suspeição o conhecimento e produzir outro conhecimento. E ele tem um modo de escrever que eu chamo de denso e enxuto. É pétrea a escrita dele. O Odilon Nunes se apoia muito nele e escreve como ele, é de pedra. Né? A escrita de pedra. Em que sentido? No sentido de que só tem as palavras que precisam, que não tem enfeite, que não tem excesso, que não tem adjetivo, que não tem enrolada, não tem firula, não tem enrolação. Certo? É uma escrita que ele quer dizer uma coisa, ele diz. É uma escrita como se postulava à época na ciência, escrita científica, certo? Sem enrolada, sem enfeite, sem filosofia demais e sem literatura, certo? Sem ficção. Então, é uma história que ela é científica. Bom,
falar por aqui e vou comentar um pouquinho o capítulo Sertão. O capítulo Sertão está nesse livro, capítulo de História Colonial. Isso aqui é a 4ª edição, que é de 77. Eu tinha tudo do Capuchinho de Abreu, que saiu em 77, porque quando eu fui fazer o mestrado no final dos anos 70, em Curitiba, isso aqui era vendido nas livrarias, eu comprei tudo dele. Aí, como eu falei para vocês, eu descartei. Quando eu cheguei na USP, esse coitado era condenado à forca, entendeu? Pela Santa Inquisição. Ele e o Gilberto Freire, a gente não podia falar no nome deles. Porque é aquela disputa simbólica das teorias e a disputa simbólica dos espaços também. Os preconceitos de teoria, os preconceitos de lugar. Aí, quando eu voltei do doutorado, eu descartei meus clássicos. Sim. Nessa época, eu estava na escola zoológica de Floresta Fernandes, Era justamente, era o máximo do marxismo, era, digamos, a imposição dos valores, da simbologia da esquerda, e a pessoa espirrasse fora, estava na Santa Inquisição. Ou seja, porque sempre, gente, nas convivências, as convivências elas são sempre autoritárias. Eu não acredito em democracia. Acredito em autoritarismo de esquerda, de direita e de centro. Porque toda a minha vida, eu acredito porque é a minha vida. Toda a vida você está, ora, subordinado a um modelo político, ora subordinado a outro, e eu não sei dos outros países, mas aqui no Brasil a gente não pode dizer o que pensa. Se disser o que pensa, está lascado. Então é sempre você está sufocado por uma coisa ou pela outra, é muito difícil você ter um dos poucos espaços em que a gente tem algum grau de liberdade é a sala de aula. A sala de aula é um lugar que é para ser de liberdade. Se você quiser concordar, você concorda, discordar, você concorda, você não pode ser punido pelo fato de você não pensar igual ao outro. Mas isso é sonho, é utopia. A gente vive nas utopias, se a gente não viver, a gente se lasca também, porque a gente morre, né? Então é difícil. Então é assim, era uma pressão muito grande da esquerda, que era oprimida pela direita, que fora oprimida muito fortemente pela direita, os traumas muito grandes, quando a esquerda chegou ao poder na universidade, ela oprimiu o que eles consideravam de direita. E essa coisa de direita e esquerda também são nomeações muito fluidas, que vão mudando de tempo para tempo, certo? E que vão sendo deslocadas dependendo das circunstâncias. Mas o que eu quero dizer é que o Gilberto Freire, ninguém podia falar no nome dele, nem no Capuchinho de Abreu. E eu era jovem, e a gente, quando é jovem, a gente acredita mais. Impressionante a credulidade juvenil, mas se a gente não tiver essa credulidade, a gente morre também. A gente não atravessa para a vida adulta. Assim, tem um momento da gente ser crente também, porque você tem que ter crença. Se você não tiver crença, você não sobrevive com um sujeito minimamente normal. Se é que tem gente normal, né? Se é que tem, né? Mas minimamente em condições de conviver. Então, assim, era muita pressão do lado, porque era o peso da escola do Florestan Fernandes é um peso extraordinário na cultura brasileira ainda hoje. E você vê todos esses resquícios hoje na historiografia, quando você vê, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma historiadora que eu gosto muito, que vai estar aqui no curso, que eu admiro muito, a pessoa e a obra, que é a Laura de Melo Souza. Eu discordo de muita coisa da Laura. A Laura desqualifica o trabalho do Capuchinho de Abreu como se ele fosse nada. Agora, digamos, é gratuito essa desqualificação? Não, é porque a partir dos anos 80, houve um movimento na USP de ascender o Sérgio Buarque de Holanda à condição de número 1. É o ranqueamento que levou ao número 1, Sérgio Buarque de Holanda. Que vocês sabem, gente, vou dar aqui uma explicaçãozinha rápida. Vocês sabem que no campo da escrita é como no campo da política, no campo da vida, no campo da economia, no campo de tudo. São as disputas. Essas disputas, elas são muito complexas, essas disputas simbólicas, elas envolvem recursos, venda de livros, financiamento de projetos, valorização do historiador, o ranqueamento dele no Google, a concessão de bolsa na CAPES.
a ida do exterior, ou seja, o campo simbólico, o campo da escrita, o campo da história, o campo de qualquer ciência, é igual ao campo da vida. Então é cobre do rio pobre. É o tempo todo, salve-se quem puder. É um campo muito disputado, o do prestígio. O prestígio talvez seja mais disputado do que o dinheiro. E isso a gente não pode ter, assim, historiador não pode ter inocência. Ele pode até se fazer de inocente, mas ele não pode ser inocente. Ele tem que saber como é que as coisas funcionam, como é que as coisas acontecem, senão como é que ele vai interpretar a história? Se a história é esse emaranhado de situações, de concorrências, de violências, de amizades, de disputas. A história é um campo minado. E a historiografia também é um campo em disputa, como qualquer outro. Então, saindo aqui das disputas historiográficas e simbólicas do campo da escrita, voltando para o Capuchinho de Abreu. O Capuchinho de Abreu, Ana, que hora é essa para organizar aqui? Dá tempo. Um pouquinho de cada dá tempo. Ele organiza o livro em capítulos, e eu escolhi só um. Ana, eu quero que você veja depois o que tem no Drive, se já tem esse capítulo sertão. É o capítulo 9, são 11 capítulos. Esse livro não foi escrito para ser um livro de circulação, digamos assim, comum, não. Foi uma encomenda feita pelo Ministério de Obras Públicas, um ministério que estava fazendo um conjunto de estudos para levar para vender a ideia de Brasil na Europa, mas vender a ideia de Brasil para investidores estrangeiros, em 1905. Ele foi encomendado para apresentar o Brasil aos estrangeiros. Então, isso aqui não foi endereçado imediatamente para nós. Foi para esse projeto de vender a ideia de Brasil e que o Brasil era um país capaz de receber investimentos de qualquer empresa, de qualquer lugar do mundo, que era um país confiável e tal. Então, esse livro não é endereçado necessariamente. Só que o Ministério encomendou só 100 páginas para o Capuchinho de Abreu e queria a história do Brasil todinha, até o começo do século XX. Aí o Capuchinho de Abreu passou um ano, não conseguiu fazer 100 páginas, fez 300, e fez 300 páginas só até o final do comecinho do 19, aqui é só a história da colônia. Não deu tempo de fazer nada do 19 e nem do 20, certo? E ele ainda fez uma coisa aqui, que ele criticou no Barnhagen, que o Barnhagen não botava nota de rodapé, não botava direito onde era a fonte e tal, e ele não fez isso aqui, tá bem direito? Quem que faz as notas e explica as coisas, depois é o Zé Honório Rodrigues. Por quê? Porque ele não podia gastar a página, gente. Economizando as páginas, ou seja, o Capuchinho teve que morder a língua. Acabou com o Barnhagen e ele fez a mesma coisa no principal livro dele, que é esse capítulo de História Colonial. Se vocês acharem esse livro no sebo, na estante virtual, comprem. Assim, porque, a não ser que já tenha ele publicado pelo Senado, porque o Senado começou a publicar as obras do Capuchinho de Abreu, dessas coleções, e nos ensaios de estudos eu só achei esse, só comprei esse, que foi os que eu perdi. Mas acredito que ele tenha publicado mais alguma coisa do Capuchinho, e como vocês já viram aqui pela minha compra e a do Zé Luiz, o Senado só não dá porque tem vergonha. Mas é de graça, por de R$5, R$6, sem frete. Edições maravilhosas, certo? Muito bom. Então, esse... Quanto? Acabei de chegar aqui. Porque demorou 5 dias para confirmar o pagamento, aí depois... Mas chega rápido. O meu chegou rapidíssimo. Está carregando, professor. Capítulos de História Colonial, João Capistrano, Honório de Abreu, R$9. Gente, R$9. Não dá nem uma bomba. Uma bomba é R$10, né? Depende, se for ali no PA é 8.
Ou bem, acho que você deve comprar esse livro, viu? Fica aí a sugestão. Aqui, ó, a capa tá pequenininha, né? É. Tá bom. Alguém compra para mim, eu dou o dinheiro, viu? Porque eu quero guardar esse meu aqui e ficar usando o mais novo. Bom, então, esse livro, capítulo 9, é sobre esse aspecto que eu acho mais importante da obra do Caixão de Abreu, que é a história dos sertões. E primeiro ele vai falar do Sertão do Sul, que é aquela região que seria sul de Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, por ali. Ele vai mostrar justamente a conquista do Sertão do Sul, feita por São Paulo, a partir da fundação da Vila de Piratininga, e os caminhos por terra, os caminhos pelos rios, que vão permitir que bandeirantes e bandeiras destruam as tribos indígenas que habitavam aquelas regiões e transformem esses indígenas em escravos, de fato, na agricultura do Planalto Paulista, em carregadores de mercadorias. Vocês lembram que São Paulo é lá em cima e Santos é lá embaixo? Tem a serra. Qual é a serra ali, gente? A do mar, é? Qual é o nome daquela serra? Mantiqueira do mar, não sei. Mas a gente, do litoral de São Paulo, a gente sobe, de São Paulo a gente desce. E ali, no período colonial, era muito íngreme. Quem fazia o transporte? Os indígenas, carregando nas costas. Então, eram dias e dias. Então, os indígenas iam para a lavoura, para o carregamento de mercadorias, para vendas em Pernambuco e na Bahia, como mão de obra, para formar Serra do Mar. Para formar os próprios troços, ou seja, os soldados dos bandeirantes, que eram formados por indígenas e por mamelucos, eles próprios bandeirantes sendo mamelucos, e para formar aqueles troços também que iam abrir os espaços para a instalação da pecuária. Então, eram milhares e milhares e milhares de indígenas aprisionados e milhares incontáveis mortos. Então, o Caixão de Abreu vai ser muito assim, generoso com essas populações que sofreram esse holocausto colonial e vai criticar muito o bandeirismo. E ele vai até fechar essa ideia dele perguntando: será que para manter a unidade e a conquista daquelas regiões valeu a pena tantas mortes? Ele não responde, é claro, mas ele vai problematizar isso no texto dele. Então, assim, é muito interessante, porque através do estudo do Sertão do Sul, ele vai mostrando pelos caminhos e estradas e pela ação bandeirante como é que vai se articulando as várias regiões. Por exemplo, ele termina trazendo os paulistas aqui para a pecuária, que isso depois vai se tornar um mito criado na historiografia paulista de que a unidade brasileira se deve aos bandeirantes. Vocês devem ter passado por isso. Alguém deve ter dito para vocês em algum lugar que a unidade nacional foi construída pelo bandeirismo. Mas isso aqui é balela de paulista. E a historiografia paulista do começo do século XX que cria esse mito e alimenta esse mito. Porque quando São Paulo começou a superar o Rio de Janeiro e virar o estado mais forte, eles fizeram uma campanha simbólica fortíssima de transformar a história de São Paulo no centro da história do Brasil. Tirar do Rio de Janeiro e levar o centro da história do Brasil para São Paulo. Já estava a história vivida no centro de São Paulo, o estado mais rico, a cidade mais rica, industrial, etc. E eles quiseram também criar simbolicamente São Paulo como centro do Brasil, o centro de onde irradiou tudo. Então, é um mito criado aí. Nesse mito também escorregou Odilon Nunes. Odilon Nunes solta pouco dizer que se São Paulo não existisse, o resto do Brasil não existia. Mas esse é um mito criado já no século XX. O estado do Maranhão, capitanias do Norte. É outro aspecto pouco estudado do Caixão de Abreu, mas muito interessante, porque ele vai estudar as primeiras administrações da região do Maranhão, do Pará e das regiões amazônicas, a entrada pelos rios, a captura dos indígenas, a exploração feita pelos jesuítas e pelos carmelitas. Ele vai mostrar a disputa secular entre holandeses, franceses, ingleses, portugueses, até Portugal conseguir tomar a Amazônia para si. A Amazônia, por pouco, não era de ingleses, franceses e holandeses.
Tanto, gente, que ficou lá a prova. Olhem lá no mapa do Brasil, lá em cima, em Carapitá, das 3 Guianas, holandesa, francesa e inglesa. Ali é o resquício, é um racho das disputas que aconteceram durante a colônia e parte do século XIX entre essas potências, para dominar aquele território. Ele vai mostrar essa história e vai mostrar também a relação que se estabelece entre as capitanias do Norte e a Europa, porque não havia possibilidade de navegação para o Sul. Vocês sabem que a navegação do Maranhão e do Piauí, no rumo do Rio de Janeiro, ela só acontecia em certa época do ano, por causa do regime de ventos. Sabem disso? Que só foi a navegação a vapor que nos ligou. A navegação a vapor, ela é de 1836 aqui no Brasil, 34 a 36. A partir daí, a ida de gente do norte para o Rio de Janeiro foi facilitada, porque o navio já era a vapor, eles não dependiam dos ventos. Mas antes disso, quando eram as correntes marítimas que levavam navios, o navio vinha, quando chegava aqui no Piauí, no Ceará, rodopiava e voltava, certo? Aí isso facilitou o nexo secular que havia entre o norte e a Europa. Piauí, Ceará, Maranhão, Pará, toda essa região, ela ia direto para Lisboa. Inclusive os doentes e os estudantes. Era muito mais fácil ir para Lisboa, para Coimbra, para Paris, para Liverpool, para África, do que ir para o Rio de Janeiro, porque o vento não era favorável. Os ventos favoreciam a ida para a Europa. E dependendo da época do ano, se chegava em 20 dias em Lisboa, daqui do Maranhão do Ceará para Lisboa, levava só 20 dias de navio. E levava mês e mês, às vezes, para o Rio de Janeiro. Haja visto quem estuda a guerra do Paraguai, o tanto que o povo levava de São Luís até o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, para ir para a guerra, eram meses. Não era favorável a navegação. Mas ele vai mostrar isso, esse vínculo do norte com a Europa, e vai ajudar até a gente entender por que Portugal queria tanto que essa região não fosse independente. Né? Olhe lá onde foi que houve as guerras de independência mais sangrentas. Foi do Piauí até o Pará. Foi nessa região, aquela região que tinha muito português, tinha muito interesse português, muito comércio português, muito vínculo com a Europa. E muitas famílias portuguesas continuavam chegando. Eu vou dar um exemplo da minha família. A minha bisavó, o primeiro marido dela ainda era português. Isso em 1870, já depois da independência. O vínculo não se perdeu. Era muito forte o vínculo com a Europa, mais do que com o Rio de Janeiro. E ele vai mostrar muita coisa interessantíssima, gente, que está diluída depois na história do Brasil, mas que está concentrada aqui nele. Ele vai falar do sertão pecuário, que para ele, assim, a brasilidade está aqui, para o Capistrano de Abreu, essa região aqui seria partezinha do Maranhão até a Bahia, é o suprassumo da brasilidade. Aqui está a cultura brasileira na sua melhor expressão. Aqui está o hibridismo cultural consolidado. Aqui está a raça perfeita, que já está misturada, que dali já chegou no que seria a perfeição do brasileiro. Aqui está a cultura, que revela como nós nos formamos, com valores portugueses e práticas portuguesas, valores indígenas. E para ele um pouco de negro, porque o negro não é bem um objeto de interesse do Capistrano de Abreu. Primeiro, lembrar que o Capistrano de Abreu, ele viveu numa época de negação do negro, negação do negro na história, negação da cultura negra, de vontade de Brasil se tornando civilizado, querendo esconder as suas raízes. É o tempo dele, embora ele não seja racista, ele não tenha nenhuma coisa assim que a gente veja que ele assuma essas teorias raciais negativas. Mas não era objeto de interesse da história do Brasil, não foi muito o que ele trabalhou. Como ele não estudou muito o litoral, ele não viu muito negro, ele não estudou muito Pernambuco, nem muito a Bahia, nem muito Maranhão. No litoral, ele estudou o sertão. E ele tinha aquela ideia, que
se mostrou equivocada, como mostrou o Mote, a Tânia e outros, a Diana Galiza, muitos outros, que no sertão prevalecia o branco e o indígena, quando na verdade não é verdade. O sertão sempre foi um sertão muito negro também, porque os escravos, eles eram a mão de obra principal, junto com a mão de obra, talvez a mão de obra branca empobrecida, até mais do que a mão de obra indígena, que foi dizimada muito rapidamente ou foi expulsa na direção do oeste. Então ele vai ter assim, já tem vários equívocos na obra do Capistrano de Abreu que a gente tem que ir fazendo aquele processo que eu falei, vai trazendo coisa nova e vai descartando aquilo que não explica mais, porque a documentação descoberta e as histórias hoje elas mostram outros documentos, outras interpretações. Então, o sertão pecuário para ele é que colocou o Capistrano de Abreu na história. Vocês lembram de uma frasezinha? De couro era a porta das cabanas, de couro era a roupa dos vaqueiros, de couro eram as cordas, de couro era o caneco, de couro eram as camas onde as mulheres pariam. A chamada civilização do couro. Ali é a grande contribuição do Capistrano de Abreu, a história do Brasil, que ficou, a contribuição dele é enorme, mas o que ficou mais, essa interpretação que ele fez do sertão pecuário, da expansão para o sertão, do modo de vida sertanejo, do vaqueiro, da cultura, digamos assim, desses sertões de dentro, sertão de fora, aquela ideia de sertão de dentro, sertão de fora. Se vocês fizeram a leitura agora do capítulo do Capistrano de Abreu sobre sertões pecuários, se vocês voltarem a ler o Odilon Nunes, vocês vão ver as semelhanças, às vezes até demais, né? Às vezes até um pouco exageradas, e ver o pé do Odilon, os dois pés do Odilon no Capistrano de Abreu. Inclusive nessa valorização da expansão paulista e do bandeirismo, então o Odilon é o discípulo perfeito do Capistrano de Abreu. E o Capistrano de Abreu é o maior estudioso desse sertão de dentro, sertão de fora, da economia pecuária. E ele estuda as minas também, ele é um dos primeiros historiadores a se voltar para o estudo das Minas Gerais, mostrando inclusive aquelas lutas intestinas, as lutas civis, que a gente conhece na história como a Guerra dos Emboabas. Vocês lembram da Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas é uma disputa entre os paulistas, descobridores de ouro, e os outros que vieram da Bahia, do Rio de Janeiro, de Portugal, de todo lugar, na chamada Corrida do Ouro. Então, assim, ali é uma luta que ela tem até uma semelhança com aquela luta que tem, chamada dos Mascates, em Pernambuco, que é a luta entre os portugueses, comerciantes estabelecidos em Recife, com a nobreza da terra, dona dos engenhos de cana, estabelecida em Olinda, que Olinda é o lugar da nobreza da terra. E Recife era o lugar do comércio, que era uma coisa que era financeiramente rentável, mas que desvalorizava as pessoas da época. Ser comerciante não era lá essas coisas. O importante era ser senhor de engenho. Todo comerciante sonhava em virar um senhor de engenho. Gente, é tudo muito bom. Todo burguês sonha em ser da realeza. Todo burguês sonha em ser da realeza. Pois é, e agora a realeza sonha em ser da burguesia, né? Porque houve também a partir do século XIX, esses desejos da realeza ser burguesa e da burguesia ser realeza, e esses valores burgueses e da nobreza, eles atingiram a todos nós. Eu gosto muito de brincar. Quem é que tem algum filho aqui? Ninguém. Só a Larissa, mas a Larissa nunca consegue terminar o período. Vou perguntar para a Larissa como é que ela chama o bebê dela. Eu acho que é príncipe, princesa. Princesa. Eu não tenho mais nenhum priminho assim, dos meus primos, tudo é príncipe. O príncipe chegou. Eita, esses meninos, quando eles tiveram que enfrentar mesmo a vida, tiveram que sair da nobreza, estão lascados. E existe um negócio que não rola. Mas é isso aí, essa distinção, viu? Mas preste atenção, né? Ninguém tem mais filho, só tem príncipe e princesa. Né? É impressionante. Esse
Os valores, eles são valores muito permanentes, que estão entre nós, não adianta a gente... Agora, vai dizer para a mãe que a princesa dela não é princesa, né? Porque o príncipe não é príncipe, é mexer no vespeiro.